capítulo de número 11. Eu estava dizendo para os irmãos que Lucas 11 vai ser o nosso segundo Crônicas agora, né? Deus deu essa palavra, estou meditando aqui. Quero relembrar um pouquinho que nós vimos semana passada. Semana passada nós vimos, né, irmãos, sobre os níveis de relacionamento com o nosso Deus. O nosso Deus, ele é Senhor, ele é soberano e nós devemos ser seus servos, né? Ele manda, nós servimos e nós obedecemos. Mas não só servos. Jesus disse, agora eu vos chamo de quê, irmãos? De amigos, né? É bom estar junto do nosso amigo, conversar, tirar tempo de comunhão, é algo gostoso. A gente não ora só porque a gente precisa, né? A gente ora porque é bom orar. A gente ora porque é o nosso lugar de renovo, de escape, de fortalecimento. É o lugar onde as nossas forças são renovadas. É uma amizade com o nosso Deus. Mas não só servo e amigo, mas agora nós somos o que, irmãos? Filhos, já não estamos mais pro lado de fora da casa, mas estamos pro lado de dentro, né? E ali nós temos o melhor pai de todos, e Jesus ensinou, nos pediu o que nós precisamos ao nosso pai, sim ou não? O filho não faz cerimônia, né, irmãos? O filho não faz cerimônia, o filho está precisando, o filho pede mesmo, pede ou não pede? Acho que quem mais pede é filho, sim ou não, irmãos? Olha que filho sabe pedir, né? Então, nós vimos sobre os níveis de relacionamento. E hoje nós vamos ver sobre os níveis de profundidade, né? Não ficar no superficial, né? Mas ir nos aprofundando. E aqui diz, então, em Lucas capítulo de número 11, Jesus ali, né? Falando uma parábola, ensinando a orar. Aí o versículo de número 9, Jesus diz assim, ó: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e o que, irmãos? E abrir-se-vos-á. Então aqui nós vamos perceber 3 níveis na oração, né? Na profundidade da nossa oração. Lá em Ezequiel, capítulo 47, anota para você lá em casa. Lá em Ezequiel 47, Ezequiel, ele entendeu que a presença de Deus é como um rio, é como um lago, uma lagoa, que começa como rasinho, molha o pé, mas conforme vai entrando mais para dentro, vai molhando o joelho, vai molhando a cintura, vai molhando os ombros. E ele disse, águas profundas, que o homem não aguenta passar nem a nado. E Jesus fala sobre 3 níveis na oração. O pedir, o quê? O buscar e o bater. Irmã Dani, o que é pedir? Pedir é o reconhecer uma necessidade. Para pedir, irmãos, tem que ser humilde. O orgulhoso não gosta de pedir, sim ou não? Para pedir, tem que ser humilde. Para pedir, tem que reconhecer que está precisando. Tem que reconhecer a necessidade. Tem que dar lá o que, irmãos? O braço a torcer. Eu preciso. Imagina você, a pessoa entrou para tomar banho, entrou correndo, esqueceu da toalha. Misericórdia. Vou chamar o meu familiar lá, ele vai dizer, poxa, mas nem a toalha não leva. Só não esquece da cabeça porque está grudado. Mas tem saída, irmãos. É uma opção sair sem toalha. Tem como? Precisa o quê? Pedir. Então, pedir é reconhecer que você tem uma necessidade, é reconhecer que você precisa de ajuda. Amém? Então, Jesus disse, pedir. E você vai, o que, irmãos? Receber. Então, eu botei pedir, reconhecer, humildade, saber que eu preciso de algo e saber a fonte que eu devo buscar. A fonte que eu devo ir para realizar aquela necessidade. Jesus, ele diz, anota aí para você ler em casa,
Jesus, ele diz lá em Lucas capítulo 5, ele diz, os sãos, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico? É o doente. É aquele que reconheceu que tem uma doença, que tem um sintoma, que algo não está legal, que algo está estranho. E aonde que ele vai, irmãos? Ele vai até o médico. Ele vai até o profissional. E ali Jesus, ele diz da mesma maneira, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos. Lá Jesus, ele disse, eu vim para os pecadores. Amém? Jesus, ele sabia, Jesus Cristo significa Salvador, o ungido de Deus. Ele sabia que ele foi ungido, capacitado, enviado pelo Pai para suprir uma necessidade. Qual a necessidade? Trazer cura. Tanto a cura física para o corpo, mas o principal, irmãos, a cura espiritual do pecado, da separação que o homem tinha para com Deus. Então Jesus viu a necessidade da humanidade. Jesus tinha a solução, ele era a solução para a necessidade da humanidade. Mas ele falou, não é qualquer um. É quem reconhece que está doente. É quem reconhece o que, irmãos? Que tem pecados, que não consegue sozinho, que precisa de um Senhor e precisa de um Salvador. Amém? Então nós temos que reconhecer e nós temos que buscar em Deus, buscar em Jesus. Quem lembra, agora eu olhei para a irmã Maria, né? Quem lembra, irmãos, daquela passagem bíblica do cego Bartimeu? Quem lembra? O cego estava mendigando à beira do caminho, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando. A palavra de Deus diz que ele começou a gritar. Ele começou a gritar cada vez mais, Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E o que aconteceu, irmãos? Jesus ali mandou a multidão pegar ele, mandou a multidão trazer o cego, né, até ele. E o que Jesus pergunta para aquele cego? Ei, o que você quer que eu te faça? Você sabe qual é a tua necessidade? Você sabe o que você precisa? Você sabe o que eu posso fazer por você? Jesus perguntou para o cego, o que você quer que eu te faça? Parece óbvio, parece ou não parece? Irmã, ele não tinha vista, ele não enxergava. O que ele mais queria era o que, irmãos? Era ver. O que ele mais queria, irmãos, era enxergar. E às vezes, para nós, aos nossos olhos, parece óbvio, mas nem sempre é tão óbvio. Eu vi um pastor contar um testemunho, né, sobre um homem que estava assim na porta de um mercado, com uma perna, irmãos, toda cheia de ferida, uma perna assim necrosada. E aí ele viu aquele homem e ele começou a puxar a roupa da mãe dele. Mãe, ajuda esse moço. Mãe, olha como é que tá a perna desse moço. Esse moço está tirado na beira, ali na porta do mercado. Ajuda ele, faz alguma coisa. E a mãe dele chegou por insistência do menino e falou assim, moço, posso te levar no médico? Moço, posso te ajudar para tratar essa perna? E o moço falou, sabe o que, irmãos? Falou, não, eu não quero tratar a perna. Essa perna é o meu ganha-pão. Quando a perna está melhorando, eu vou lá e eu coloco o dedo, porque eu ficando aqui eu ganho esmola. Que coisa triste, irmãos. Sim ou não? Toda pessoa que mora na rua quer um abrigo? Toda pessoa que mora na rua, irmãos, quer uma casa? Nem sempre eles querem uma casa. Porque numa casa eles têm o quê? Eles têm compromisso. Numa casa, irmãos, eles têm regras. Tem que trabalhar, tem que limpar, tem que arrumar, sim ou não? Para eles é fácil, às vezes, morar na rua, passa trabalho, passa, mas eles fazem a regra deles. Eles vivem de esmola aqui e colar e nem sempre querem uma mudança de vida. Então, Jesus, ele tem a solução.
E ele nos pergunta, você entendeu o que você está precisando? De médico, de cura? Você está entendendo que você precisa de perdão e de salvação? Você está entendendo que você precisa de mim? Ele diz, eu posso abrir os olhos dos cegos. Ele criou, irmãos. Ele criou o ser humano. Ele deu os olhos, ele deu a visão. Para ele, curar não é nada. Mas ele pergunta, o que você quer? Você já entendeu o que você precisa? Sim ou não? Às vezes o pastor fala uma coisa. E aí a pessoa ouve, nossa, eu preciso disso. Mas tem hora que diz, irmã, caiu a ficha. Quem já demorou para cair a ficha em alguma coisa? Ah, era isso então que se referia. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Pedir. E para pedir, eu preciso saber, entender o que eu preciso. Se Deus permitir, semana que vem eu vou pregar só sobre o pedir. Mas hoje eu quero pregar sobre os 3 níveis, fazer aqui um resumão. O que mais que Jesus disse? Vamos ler o versículo 9. Diz assim, ó. E eu vos digo, o que ele disse? Pedi, e então, depois de pedir, o que diz? Dar-se-vos-á. Como é que Jesus disse isso para eles, irmãos? Como é que surgiu essa resposta? Essa resposta surgiu de uma pergunta. A pergunta lançada lá no versículo 1, que diz, e aconteceu que estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, olha só a necessidade que ele sentiu de aprender a orar. Olha o que ele pediu. Ele disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eles pediram. E tudo isso foi o desenvolvimento, então, de uma necessidade e de um pedido. E aí Jesus dá a oração do Pai Nosso, que não é uma oração para ser rezada, repetida, igual um papagaio, né? Sem entender, sem discernir, mas é para ter o entendimento. São como se fossem ingredientes, né, de uma receita. E aí Jesus vai ensinando, né? Quando orardes, vocês vão dizer, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aí o versículo de número 3, Jesus disse que na oração eles pediriam, né? Dá-nos a cada dia. O que é isso? Dá-nos. O que é, irmãos? O que Jesus disse que tem que ter na oração? Pedido. Ele falou, você vai chegar na fonte, que é o Pai, e você vai reconhecer, Pai, eu preciso de pão. E eu não preciso só hoje e agora, não. Eu preciso diariamente, né? Então, depois do louvor, adoração, o reconhecimento da fonte de Deus, de Pai, vem o pedido. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano, o pão diário. O versículo 4, o que mais que ele pede? Perdoa-nos. Eu preciso de perdão. Só quando eu me converto, irmã Dani, só quando eu me converto, o pão é diário. E o arrependimento tem que ser diário. E o perdão, a santificação tem que ser o quê, irmãos? Diário. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E qual outro pedido que ele pede, né? Não nos conduza, não permita que nós venhamos cair em tentação. Mas faz o que, irmãos? Mas livra-nos do mal.
Então, falando em pedir, Jesus nos ensina pelo menos 3 necessidades na oração do Pai Nosso. Pedir o pão diariamente, pedir o perdão diariamente e pedir o livramento diariamente. Então, o Pai Nosso é uma oração, irmãos, de adoração, de santificação, mas também é uma oração, o que, irmãos? De pedir a Deus. E aí você sabe que Jesus conta aquela parábola, né, do amigo, o amigo que notou uma necessidade. Qual a necessidade? Ele precisava de pão. E ele cria coragem, e ele vai até o amigo meia-noite, e ele faz um pedido muito específico. No versículo de número 5, né? Versículo de número 5 diz assim, ó. E disse-lhe também, qual de vós que terá, né, tendo um amigo, e se for procurá-lo, à meia-noite lhe disser, amigo, me empresta. O que ele pediu, irmãos? 3. O que ele pediu? 3 pães. Olha que oração específica. Ele sabia o que ele precisava. Sim ou não? Ele não disse, me dá o que tu tiver na mão. Ele disse, olha, eu precisava de 3 pães. Tu me consegue 3 pães. Porque é isso que eu preciso. 3 pães. E além dele pedir, irmã Dani, o que ele fez? Volta para o versículo 9, né? E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, e você vai receber. E depois de pedir, qual é o próximo passo, irmãos? E buscai. Adianta ver a necessidade, ficar de braço cruzado? Adianta, irmãos. Eu preciso fazer alguma coisa. Tem gente que é difícil pedir. Quem sente, às vezes, dificuldade de pedir? Irmã, eu só peço assim, olha, se não tem outro jeito. Se eu preciso muito, irmã Dani, quando eu vejo que eu não consigo, a última opção é pedir. Sim ou não? Só que depois que pediu, irmãos, não fica parado, não. Tem que ir mais além. Tem que buscar. Esse amigo, ele notou a necessidade dos 3 pães. Mas ele enfrentou, irmãos, o tempo que não era favorável, era meia-noite. Ele teve que enfrentar, sim ou não? Ele enfrentou, irmãos, talvez ali a distância, não diz aonde que um morava, onde que o outro morava. Não diz se ele morava numa cidade pacata, tranquila, igual Ivoti, né? Que eu brinco, a cidade sem muro. Só tem pessoa de idade, uma paz, uma segurança. Eu e o pastor saía depois do culto, né, irmãos? Para caminhar, para conversar. Bem tranquilo. Não disse ser uma cidade tranquila. Não disse ser uma cidade perigosa. E esse homem talvez se colocou em risco de sair à meia-noite para conseguir pão emprestado. Mas ele não ficou de braços cruzados. Ele foi. E se você parar e você meditar sobre o buscar, todos os milagres que Jesus executou, eles tiveram que enfrentar algo. O Bartimeu que eu citei, ele enfrentou, irmãos, a multidão. E a multidão gritava para ele se calar. A multidão, irmãos, estava impedindo ele de chegar até Jesus. Mas ele se acomodou, ele deixou de buscar, irmãos. Não. A Bíblia diz que ele gritava, ele clamava cada vez mais. Quem concorda com a irmã Dani que Bartimeu foi mais fundo? Ele não só pediu, mas ele insistiu. Ele não só pediu, irmãos, mas ele buscou. Nós podemos ver isso no Salmo 27. Deixa marcado aqui, irmãos. Deixa marcado aqui o Salmo 27. Até eu não tinha planejado abrir nesse salmo. Vamos ver se é o Salmo 27 mesmo? É, Salmo de Davi. Salmo 27. O pedir deve andar junto com o buscar. Enfrentou, irmãos, o orgulho.
alcançou a humildade, teve coragem, reconheceu a necessidade, pediu. Não se acomoda. Não é o fim. Deus quer que você busque. O salmista Davi, um homem de oração, um homem de intimidade com Deus, ele diz no Salmo 27, versículo de número 4, ele diz: uma coisa, olha que focado, uma coisa eu pedi ao Senhor. E eu ficarei parado, esperando Deus fazer isso, irmãos? Não. E o que ele diz? E buscarei. Olha o pedir e o buscar junto de novo. A gente tem falado das duas pernas. Sim ou não? A oração e o jejum. A oração e a palavra. Posso dizer o pedir e o buscar. Então, o buscar é o ir mais profundo. É fazer acontecer. Então, o salmista Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor. E eu vou fazer minha parte. Não vou jogar toda a responsabilidade para Deus. Eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar o que, irmãos? A formosura do Senhor. E aprender no seu templo. E aprender na sua presença. Então ele dizia: uma coisa eu quero. E é a presença de Deus. Uma coisa eu quero. E é comunhão com Deus. Se eu tiver Deus, eu vou ter tudo. Mas não vou ficar pedindo: Deus, eu te quero, Deus, eu te quero. Não, eu vou buscar. Buscar em adoração. Vou ir na igreja, vou preparar um lugar para o Senhor. Não é isso que Davi tinha no coração, irmãos? Né? Então ele pedia, mas ele também o que? Buscava. Sempre lembre disso, né? É como se fosse pilares, é como se fosse uma regra. O pedir deve andar junto com o buscar. Mas não o buscar assim, se eu ganhei, ganhei. Se eu não ganhei, tudo bem. Se é necessidade, você busca até receber. Sim ou não? Se é necessidade, irmãos, você busca até encontrar. Você lembra a parábola da dracma perdida? Você lembra? A mulher não sossegou, ela não parou do quê? De buscar. Ela não parou de buscar. Enquanto ela não achou. Enquanto ela não encontrou. Todos os milagres de Jesus, eles tiveram que fazer algum esforço. Bartimeu foi gritar, clamar mais. A mulher hemorrágica foi enfrentar a fraqueza, o preconceito, a multidão, tocar em Jesus e depois ainda se expor. Fui eu que toquei. Ela teve que buscar a bênção dela. Sim ou não? O Jairo, ele era alguém muito importante, irmãos. Ele era alguém muito conhecido. Os fariseus, tudo era um contrário lá a Jesus. Mas ele enfrentou aquela religiosidade. Ele foi buscar Jesus porque ele tinha uma necessidade, a cura da filha dele. E ele enfrentou isso, ele esperou a vez dele. Ele enfrentou a distância, sim ou não? E aí, quando ele estava indo, ele enfrentou a má notícia, misericórdia. Mas ele o quê? Continuou. Amém? Então, nós temos que pedir e buscar. Buscar de que jeito? De todo o coração. É o que diz aqui em Jeremias. Jeremias 29. Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias 29. Às vezes eu faço alguns testes lá em casa, né? Filho pede muitas coisas. Sim ou não? Pede muitas coisas. Mas tudo que o filho pede é importante, é necessário?
tudo que o filho pede é uma necessidade? Às vezes eu faço um teste. Ah, tu quer mesmo? Se tu quer, se tu precisa mesmo, então compra com o teu dinheiro. Ah, não, meu dinheiro não é para isso, então não é necessidade. Sim ou não? Se fosse necessidade, fazia. Sim ou não, irmãos? A André falou para mim uma vez, né? Ela falou, mãe, a senhora tem que entender que tudo que o pai quiser me dar, eu vou receber. Mas nem tudo é o que eu queria mesmo de verdade. Você está entendendo? Então, quando nós queremos de verdade, irmãos, essa busca vai partir da onde? Do interior. Essa busca vai partir do coração. E é o que diz aqui, ó, Jeremias 29, versículo de número 13. Diz: e buscar-me-eis, olha o buscar aí, e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que às vezes as pessoas não recebem, irmãos? Porque só pede e não busca. Porque só pede, mas não envolve o coração, não persevera, não se compromete com aquilo. Muitas pessoas querem ser curadas. Muitas pessoas querem serem salvas. Mas às vezes querem um compromisso com Jesus. Ah, não. E na igreja não é para mim, isso não é comigo. Sim ou não? Ah, tem que congregar, tem que ler a Bíblia, tem que ser fiel no dia. Não, isso não. Quer de verdade? Quer de verdade, irmãos? Quer comprometer o coração? Quer envolver o coração, irmãos? Pois então. Então tem que querer e tem que buscar de que maneira? Com todo o coração. E aí entra de novo os níveis de relacionamento. Deus quer o teu coração comprometido na tua busca. Deus quer o teu coração, irmãos, comprometido no caminho dele. Lá em Ageu, capítulo 1, diz, aplica o teu coração nos teus caminhos. Não é só aplicar a perna, não. É aplicar o coração, irmãos. É comprometer o coração. E mais uma vez fala de humildade. É baixar a guarda e se render diante do teu Salvador. Amém? E eu acho lindo isso, porque é uma promessa. Eu não vou ficar buscando desesperado. Se Deus quisesse se esconder de nós, misericórdia. Sim ou não? Tem um esconderijo altíssimo, não é isso que diz o Salmo 91? Tem um esconderijo, se Deus quisesse esconder de nós, irmãos, nós nunca ia encontrar. Mas Deus fala como encontrar. Buscando com todo o coração. Eu vi um pastor que ele pregou que é igual o pai quando brinca de esconde-esconde com o filho. O filho pequeno tem condição de encontrar o pai se o pai quiser se esconder? Mas o pai se esconde atrás da cortina e deixa o pai de fora. Sim ou não? Se esconde atrás do sofá e deixa os pés de fora. Por quê, irmãos? O pai quer ser encontrado. O pai quer ser encontrado. Então não é uma busca impossível, mas Deus quer ver o empenho, o comprometimento do nosso coração na nossa busca. Amém? O que mais? Volta lá, a gente deixou marcado, né? E aí você pode ler que aquele homem, o amigo, ele buscou. Buscou ou não buscou? Ele se deslocou. O que vai pensar de mim, né? Eu aqui, meia-noite, batendo palma, pedindo pão. Ele buscou. Ele não ficou em casa. Ai, bem que eu podia ter coragem. Dei lá e pedi 3 pãezinhos, né? Não, ele buscou. Amém? E aí Jesus diz, vamos ler de novo aqui. Versículo de número 9. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei.
E qual é o próximo passo? Batei e abrir-se-vos-á. Olha aqui para a irmã Dani. Bati. Isso é bater, irmãos? Se alguém bater assim na tua casa, o que você vai achar? Que foi obra do acaso. Alguma coisa caiu, alguma coisa, né, esbarrou. Foi só uma batida. Quando fala de bater, é o quê? Sim ou não? Ó. Constância. Então, necessidade, esforço e perseverança. E constância. A gente vê o caso lá do Jairo. Jairo, ele teve que ter uma constância, uma perseverança muito grande. Chegou um momento da caminhada de Jairo, irmãos, que falaram assim para ele, ó, nem adianta mais. Não incomoda mais o mestre. Não insiste mais, chega, é o fim, tua filha morreu. Parecia o fim, sim ou não? Ele podia ter desistido ali, mas ele foi mais profundo. Ele conseguiu levar Jesus na casa dele. Ele conseguiu a vida para a filha dele. Ele conseguiu, irmãos, a cura para a filha dele. Então a pessoa pede, a pessoa busca e a pessoa persevera. Irmã, persevera até quando? Até receber. Até receber. A gente vê aqui, irmãos, a insistência do amigo. Olha só o versículo de número 8, lê comigo o versículo 8, diz assim, ó. Digo-vos que ainda que não se levante para dar-lhes por ser amigo, levantar-se-á todavia, pelo que, irmãos? Pela importunação, pela insistência. E aí diz, lhe dará tudo o que houver pedido, né? Olha só, por causa da perseverança, em bater palma, não, vou ter que atender, senão não vai parar de gritar aqui no meu portão. E não foi assim também, irmãos? Lá em Lucas 18, lembra sobre aquela mulher viúva que tinha um juiz mau diante dela? Agora há pouco o pastor Jaime estava pregando isso e eu falei, ô pastor, vou pregar isso hoje. Lembra? Por insistência. Ele era mau, irmãos. Ele não temia, ele não respeitava os homens. Mas aquela mulher viúva, que não tinha ninguém por ela, ela moveu o coração daquele juiz pela perseverança e pela insistência. Então, quando parar? Só quando receber. Só quando receber. E Deus tem falado nos últimos tempos, irmãos, bastante sobre perseverança. Eu tenho pregado sobre Abraão, que ficou 25 anos esperando a promessa para finalmente segurar o Isaac dele. Eu preguei sobre Davi, que recebeu unção de rei, irmãos, mas demorou para tomar posse do reinado. Eu preguei sobre José, irmãos, que teve com 17 anos e teve que enfrentar tanta coisa até ser governador do Egito. Então, todos os grandes homens e mulheres de Deus que tiveram vitória, que entraram na galeria dos heróis da fé, que, como diz a palavra, herdaram a promessa, tiveram o que, irmãos? Perseverança. Então, é até receber. É até conquistar. Para nós terminarmos, Hebreus capítulo 10. Nós vamos fazer a oração. Hebreus capítulo 10. Enquanto eu busco, o que eu tenho que fazer, irmã Dani?
Aqui diz, perseverar. Perseverar. Hebreus capítulo 10, versículo de número 36, diz assim, ó, porque necessitais de paciência. Paciência, o sinônimo é perseverança. O que Deus disse? Precisa de paciência. Precisa de perseverança. Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais finalmente alcançar a promessa. E aí Deus nos encoraja, versículo 37, porque ainda só um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Se você pedir, se você buscar, se você bater, virá e não tardará. Versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele retroceder, irmã Dani, o que Deus fala? A minha alma não terá prazer nele. Imagina só, Bartimeu quase enxergou. Ia mudar alguma coisa na vida dele? Quase enxergou, foi por pouco. Jairo quase conseguiu. A mulher hemorrágica quase foi curada. Deus quer que quase, irmãos. É isso? Deus quer que você alcance, que você receba, que você encontre, que a porta se abra. Quem entendeu? Pedir, buscar e bater. Vamos aplaudir ao nosso Deus? Pode aplaudir a Jesus?